Canal 13 agora, pós-jogo, Atlético e Vitória. É um jogo que terminou 1-3, né? Atlético 1, Vitória 3. Um jogo que mostrou muito o que tem sido o Atlético esse ano. Um Atlético que dentro de casa tem deixado a desejar em muitas vezes e mostrou as deficiências que o Atlético tem, que são notórias, e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas é o que eu disse, o time copo meio cheio, meio vazio. A gente está numa situação agora meio chateado, mas a gente sabe que o ano não acabou, tem muita coisa ainda para ser jogada, e o Atlético vai fechar esse ano bem, dentro e fora de campo. Dentro de campo ele tem que melhorar muito, fora ele está fazendo o papel dele muito bem feito. Então é o seguinte, aconteceu muita coisa nesse jogo. Nós tivemos um primeiro tempo com o Atlético com lampejos de um bom futebol, tentando uns passes ali, outro cá, muita vontade individual de cada jogador e alguns passes que resultou até no gol, no primeiro gol do Atlético, feito pelo Casares, uma jogada que ele criou no meio, tocou para o Fred, o Fred deu uma assistência de calcanhar e culminou no gol do Atlético de empate. O Vitória havia feito o primeiro gol logo no início, com o gol de Neilton. Neilton é eterna promessa, né? Mas pelo menos nesse jogo ele fez a parte dele. E assim terminou o primeiro tempo, 1-1. Voltamos para o segundo tempo, sem alterações. O Micali parece que tentou dar uma injeção de ânimo nos jogadores, mas não alterou, ou voltou com a mesma formação e não deu resultado. Essa mesma formação que foi para o vestiário e voltou, não apresentou um bom futebol e deixou o Vitória dominar o jogo, o segundo tempo quase todo, e o Atlético parecia que estava jogando fora, que é a tônica do Atlético esse ano quando joga dentro de casa, recuado, tomando pressão, com alguma jogada, outra aqui e outra ali, e aí apareceu o Micali, fazendo as alterações que ele acreditou serem as melhores, mas que nós vamos falar agora sobre isso, não deu o efeito que nós torcedores esperávamos, né? Umas alterações, de certa forma, inusitadas. Quando estava 1-1 ainda, ele tentou ir para cima, colocou ali na verdade, saiu o Adilson e colocou o Otero, isso mesmo. Tirou um volante, colocou um cara de criação no ataque, mostrando que a intenção dele era ir para cima. E aí foi. E depois ele tirou o Fred, colocou Rafael Moura, né? Trocou 6-6-2 ali na frente, na posição. E depois da coisa ter acontecido errado e tudo, ele tentou consertar, colocando ali o Marlone no jogo. Então é isso. Vamos agora falar um pouquinho de cada coisa que nós falamos sobre isso e tentar entender o que foi esse jogo hoje. Atlético 1, Vitória 3. Vamos lá. Vamos começar a falar do que foi o jogo. Eu falei a minha opinião, né, nessa abertura. Eu quero saber um pouquinho de cada um. Quero saber um pouquinho de você, Amaral. Como é que você enxergou o jogo como um todo e as suas considerações sobre esse jogo. Depois nós vamos falar individualmente, Micali e jogadores em si. Ô Leandro, eu achei que você resumiu muito bem o jogo. O Atlético foi uma síntese do que o Atlético tem sido durante esse campeonato todo. Que é um time que tem a posse de bola, tem chances, mas não tem competência para finalizar. Aos 15 minutos, antes do Atlético fazer o gol, eu fiz um comentário aqui que o resumo do jogo era o seguinte, que é uma síntese do Atlético no campeonato. O Vitória fez um gol, isso aos 15 minutos do primeiro tempo. O Atlético não consegue passar a intermediária do Vitória. Mas isso foi um resumo do que vinha a ser o jogo, né? O Atlético depois conseguiu uma boa jogadaça, na verdade, do Casares com o Fred. Jogada de infiltração, tabela, toque de bola, chegou lá na cara do gol, pôs a bola para dentro, com os jogadores de qualidade que eles são. E o jogo continuou nessa mesma pegada, o Atlético tendo a posse de bola, não conseguindo finalizar, infiltrar dentro da defesa adversária.
E o Vitória aproveitando os erros do Atlético. Né? Então isso aí é o resumo do jogo mesmo. Entrando um pouco nas substituições, eu acho que um pouco injustas as vaias ao Micali, na minha opinião. Eu acho que quando ele tirou o Adilson, que estava mal no jogo, estava errando muitos passes no meio de campo, a intenção dele era dar mais qualidade na saída de bola, recuando o Luan e jogando o Otero para a esquerda. O Otero entrou bem, é importante ressaltar isso. Até metade do primeiro tempo, quando ele retirou do segundo tempo, quando ele retirou o Fred, colocou o Rafael Moura, o Fred não tinha pegado na bola. Depois eu fui desmentido, né? Porque a bola não havia chegado até o Fred e continuou não chegando até o Rafael Moura. Né? Então a bola não chegou no atacante, é o problema da criação do Atlético. O Casares, depois do gol, sumiu do jogo. Eu achei ele um craque com a bola nos pés, mas ele sumiu, não fez mais nada. Mas eu entendi até a segunda substituição. A terceira substituição ele tira o Luan e coloca o Marlone, né? Mas não né? Todo mundo esperava o quê? O Robinho no lugar do Casares, que estava mal no jogo. Tentar alguma coisa diferente, com o entrosamento dele junto com o Fábio Santos e o Fred do lado esquerdo, né? Ele tem um bom toque de bola ali, até mesmo com o Valdívia. Eles já ensaiaram algumas boas tabelas nos jogos anteriores. Né? Mas o jogo foi isso. Aí o Vitória, no erro do Atlético, falha individual do Leonardo Silva. Na minha opinião, na minha opinião não, fato. Foi uma falha individual do Leonardo Silva, recuar a bola Felipe Santana nos seus bons tempos. Felipe Santanou. O Vitória aproveitou bem a chance. Aí o terceiro gol já não... já estava entregue, aí eu nem conto mais não. Já tinha até tomou o gol aqui, eu já levantei e fui lá do banheiro, que já estava apertado, já segurando, agarrado na cerveja aqui, mas... minha opinião sobre o jogo, quase que eu repeti o que o Leandro falou, né, mas o resumo do jogo foi isso. E aí, Ricardo, eu sei que você tem uma discordância minha aí. Qual que foi a sua opinião do jogo aí? Mas é isso mesmo, né, cara? Eu não digo nem discordância, não. Eu assino embaixo no que você falou, só que eu coloco na conta do Micali. Eu disse durante o jogo que as substituições que ele fez, eu não faria. E parece que eu tava prevendo, né? Tava 1-1, quando ele começou a fazer substituição, o jogo terminou 3-1. Essa vai pra conta do Micali. Eu ainda tô por ver qual que vai ser a entrevista dele, qual que vai ser a justificativa dele, qual que vai ser a explicação que ele vai dar. O que ele tava pensando quando ele tirou o Adilson e colocou o Otero. Rafael Moura e Fred não muda nada. É o trocar 6-6-2, né? Não muda nada. Além do que... O posicionamento é o mesmo. O posicionamento é o mesmo. A ineficiência é o mesmo. A ineficiência é a mesma. Está sendo a mesma. Eu acreditava muito no Fred. Acreditava não, ainda acredito. Eu acredito muito no Fred. Desde o jogo que você falou que ele ia desencantar. Isso. Deu uma assistência de calcanhar, né? Mas... eu esperava o gol dele ainda. Eu queria ver ele com o Otero em campo. Ele e o Otero. Mas... não adianta falar agora, já terminou o jogo, perdemos por 3-1. Houve sim as falhas individuais, mas eu acho que o time foi muito bagunçado. O time ficou muito confuso. Não teve tática, não teve padrão de jogo, não teve orientação em campo. Cada um entrou em campo, fez o que achou que devia fazer, o que sabe fazer. Foi que eu perguntei se não tinha o dedo técnico. Você não vê o dedo técnico fazendo nada. A minha opinião continua a mesma. Durante o jogo eu disse, continuo dizendo agora. Estava muito confuso, não teve tática, não teve padrão. Mas não só eu, quanto a torcida, durante o jogo, colocou isso na conta do Micali. Eu ainda estou por ver a entrevista dele após o jogo, eu não vi, até porque não aconteceu ainda, né? Mas, infelizmente, essa vai para a conta dele. Porque quando ele tira o Adilson e coloca o Otero, ele deixa muito vulnerável a defesa. Eu concordo que vai para conta dele, de certa forma, porque técnico ganha jogo, às vezes, com uma alteração, e ele foi ousado nas alterações dele, inegável. Ele tirou um
um volante, colocou um cara de criação, improvisou o Luan na volantância ali, mas foi ousado, ele foi pra cima, eu comentei com o Amaral na hora, ó, o Micali tá indo pra cima, mas não adianta fazer isso por fazer, tem que ter sido treinado antes, tem que ter um treinamento nessa posição, treinamento com esse jogador, não adianta colocar na fogueira, no meio do jogo, se ele teve uma semana para treinar, é o que eu falo. Eu tenho curiosidade de ir no treinamento e ver o que esses caras fazem no treinamento. Eu tenho essa curiosidade. Porque, tudo bem, será que ele treinou um dia essa formação com o Luan no volante? Eu, na minha opinião, acho que não. Aquilo é uma tentativa de desespero. Ousada, mas meio desesperada. Eu troco o ousado pelo inventor. Eu acho que ele inventou muito mais. Eu já vi acontecer isso mais de uma vez em jogo de futebol. O treinador, ele faz uma alteração, ele tira um lateral direito e coloca um atacante, ele tira um zagueiro e coloca um antigo ponta, vamos dizer assim, um jogador agudo pela esquerda ou pela direita, não importa. E depois ele completa a defesa tirando um atacante e colocando um defensor. Eu já vi acontecer isso muitas vezes. Inclusive no Atlético, troca lá, tira o Adilson e coloca o Otero, depois ele tira um atacante e coloca um volante pra compensar a defesa. Faz a merda e depois tenta consertar. Isso, é meio que assim, eu vou pra cima pra satisfazer a torcida, depois volta atrás. Mas depois vê que não deu, opa. Só que hoje, infelizmente, nesse intervalo de tempo nós tomamos um gol. E isso, na minha opinião, é trocar de pneu no carro em movimento. Isso, basicamente isso. Basicamente, o carro em movimento, você trocar o pneu do carro em movimento. Só que hoje deu errado. A torcida não perdoou e não vai perdoar. A semana dele vai ser muito conturbada. Muita cobrança. E praticamente ele assinou a rescisão de contrato dele. Assim, não digo rescisão. O contrato dele termina no final do ano. A gente já falava a renovação dele, ele a renovação, claro que agora a renovação dele só aconteceria se ele fizesse um extraordinário, colocar o Atlético lá entre os 4 primeiros, jogasse um futebol maravilhoso, o Atlético, ele talvez renovaria. Mas eu acho que, dadas as circunstâncias... A renovação dele já não vai ser assinada hoje. Não vai ser assinada, não. Então, digo mais. Se ele fosse treinador, assim, já se fosse o efetivo, desde o começo do ano, ele caía hoje. Com esse futebol ele cairia hoje. Essa é a opinião do Ricardo, igual o Amaral, ele teve a opinião que ele não coloca na culpa do Micali esse resultado. São opiniões diversas, porém as duas têm fundamento, as duas têm credibilidade, porque são observadas de quem está ali, né, para observar e tirar suas conclusões. Então, assim, acaba que a gente tira as conclusões. A gente não foi cavaleiro, né? Primeiro as damas, mas hoje a gente vai... O Marlon entrou no lugar do Luan. Então, Marina, você viu o jogo com a gente aqui, acompanhou, você acredita a culpa em alguém? Você acha que existe um culpado por esse jogo, por esse resultado? Você acha que é um resultado... Ô, Leandro, deixar registrado aqui que não existe culpado. Quando eu falei que vai para a conta do Micali, a conta é dele, mas eu não culpo ele. Nas convicções dele, ele fez o que achava que é certo. Ele é fraco, ele não é culpado, ele é fraco. Sei lá, eu acho que ele fez as opções erradas. Eu acho que a culpa de um mau resultado, eu acho um termo muito forte. São 11 jogadores em campo, é um treinador, é uma preparação física, é um auxiliar técnico, é muita gente envolvida para colocar a culpa em um. Eu acho que ele fez as escolhas erradas. Assim como poderia ter dado certo, a gente estaria batendo palma para ele. Hoje não deu. Eu não gosto do termo culpa, eu gosto do termo responsabilidade. A responsabilidade da derrota é dele, na minha opinião. Eu acho que é um pouco dos dois, tanto do Micali quanto do time. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que quando você entra com o Luan em campo, você só tem 2 substituições, porque o Luan sempre vai sair do campo. É certo que o Luan nunca joga os 90 minutos, então ele sempre vai sair, então você já tem sempre que contar 2 substituições. Ou por contusão ou por cansaço, né? Entendeu? Então, assim, na hora que ele entra com o Luan em campo, ele sabe que ele vai ter que tirar o Luan, já tira de uma vez, entendeu? Não fica fazendo manobra para... vou colocar o Luan ali para depois ter que tirar o Luan. Não, tira de uma vez.
tirasse o Luan e colocasse o Otero, entendeu? Deixasse o Adilson, depois tirasse o Adilson e colocasse outra pessoa, tirava o Adilson e colocasse o Marlone, então, desde o princípio, depois colocasse o Robinho no lugar do Casares. Aí ia ter jogo, aí ia ter movimento, deixava o Fred lá, porque o Fred e Rafael Moura é a mesma coisa. Minhas críticas do Rafael Moura e do Fred são iguais. Não correm, não fazem muito movimento em campo, e quando fazem, dão resultado, quando a bola chega neles. Então, tirar o Fred, ele, para mim, foi inútil. Gastou uma substituição que já não tinha, entendeu? Porque você entra com o Luan, é uma substituição a menos. Então, assim, eu acredito que o Micali errou, mas faltou muito dos jogadores também, entendeu? De vontade. Você olha para o jogador do Galo, você não vê um time com vontade de ganhar. Tem hora ali que um vai e embala, aí fica 5 minutos todo mundo com vontade de jogar, depois mas volta, errou um passe pronto, acabou, tá tudo certo e vamos continuar aqui nessa pelada que tá sendo o futebol do Galo. Boa definição, tá sendo mesmo uma pelada o futebol do Galo. Tá sendo junta ali. Infelizmente hoje foi uma pelada. Me lembra o meu time de bairro. Eu e meus amigos, vamos lá, vamos jogar. Aí você chega antes do jogo, você pergunta pro seu companheiro de time, você joga onde? Ah, eu jogo na frente, então vai. Ah, eu jogo na defesa, então vai. Tá rolando um esquema meio assim bagunçado, mas tem, igual a Marina falou, tem hora que você vê um time com um lampejo de jogar futebol. Você vê uma vontade. Depois você apaga. Parece que até tem apagões ao longo do jogo. Ele dá uma hora, agora vai engrenar, agora vai, de repente ele se apaga. Ele engrena e apaga. E o futebol profissional não pode ser assim. O Micali hoje entrou com o que ele tinha de melhor, né? Vocês acham, vamos cá, Amaral, você acha que a falta do Marcos Rocha e do Elias comprometeu o futebol? Ou se os dois estivessem em campo seria mais ou menos isso? Não, com certeza comprometeu. O Elias e o Marcos Rocha decidiram jogos para o Atlético agora, recentemente, né, cara? O Marcos Rocha decidiu o último jogo, o Elias decidiu o antepenúltimo jogo. Então, com certeza, o Galo, em alguns momentos, são dois jogadores que muito atuantes na criação do time do Atlético, e o Iago e o Alex Silva, com certeza, não conseguem suprir a altura, né? Iago, pra mim, eu tô pra entender o que esse cara tá fazendo no Atlético. Aliás, todos estão deficientes, mas o Iago nunca mostrou futebol na base, sim, mas... Ô, Leandro, eu não acho que o Iago esteja tão mal assim. Até porque que ele é uma cria do Atlético. Ele não pode ser responsabilizado por isso. Concordo, Ricardo. Eu acho que o Iago, um bom jogador. Mas o Atlético sentiu a falta. O Elias, contra o Avaí no último jogo, foi o pior jogador do Atlético em campo. Mas hoje o Atlético sentiu a falta do Elias na articulação e criação das jogadas. Com certeza. Isso não é... O Iago é um bom jogador. O Iago seria um substituto primeiro do Adilson, né? Isso. A falta do Elias não é responsabilidade do Iago. Eu vou me retratar só uma coisa aqui. O problema do Iago é o seguinte, não quero queimar o cara, né, nem eu tenho poder para isso. Mas o Iago seria um bom jogador se o Atlético estivesse com um time voando, um time entrosado, e ele entrando no meio de um time bom, de um time todo funcionando, ele conseguiria render um futebol. Eu tenho que admitir, o problema do Iago é que ele está entrando na fogueira. Ele está entrando num time onde ele precisa mostrar um futebol para ver se levanta o futebol do Atlético que está mal. Talvez seja isso, talvez seja essa a questão. Se o Iago entrasse complementando um time que estava super bem, opa, entrou o Iago aqui e ele entra bem. Realmente não pode jogar nas costas do Iago uma responsabilidade que realmente é muito pesada para ele. Um time que tinha todo o know-how e toda a confiança de fazer um ano maravilhoso. Realmente. É disso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Ele, lógico, ele não vai ser o salvador da pátria, assim como também ele não é o culpado de tudo. Lógico, ele não pode ser comparado ao Elias. Pelo menos por enquanto, ele está em início de carreira, o Elias já é um cara experiente, já é rodado, já tem toda uma história, e não dá para comparar, mas ele tem tudo para desenvolver. E em questão de a falta que eles fizeram, tanto o Rocha quanto o Elias, é visível. Tanto é que o terceiro gol, o Alex Silva disputou uma bola ali, perdeu, tomamos o terceiro gol.
E sem contar no apoio. O Marcos Rocha, o apoio dele é muito melhor do que a defesa. E quem é um outro lateral direito no Campeonato Brasileiro melhor que o Marcos Rocha? Não tem. Há vários anos. Fez falta sim. Não dá para cravar que com os dois o Atlético ganharia esse jogo. Mas com certeza a vida do Atlético seria mais fácil. Agora, eu tava comentando aqui durante o jogo, né, que o Atlético, 80% dos jogos do Atlético, o Atlético tem o domínio do jogo, finaliza mais que o adversário e não consegue ganhar os jogos. Imagina o Atlético com 80% de aproveitamento, não consegue traduzir o seu domínio em termos de posse de bola em resultado, posse de bola e finalização em resultado. O que é isso? Isso é incompetência no ataque. Resumindo, né? Incompetência no ataque e fragilidade na defesa. Quer dizer, não fragilidade de defesa. A defesa acaba sendo fragilizada pela postura, pela ineficiência do ataque, na verdade. A palavra é essa. Né? É isso aí. Diga. Não, eu só acho que sobre a falta do Marcos Rocha e do Elias, a principal questão da lateral é que o Galo não tem realmente um jogador lateral direito para substituir o Marcos Rocha. Falta isso no Galo. Alguém que tenha o potencial, pelo menos 10% do potencial do Marcos Rocha ali para entrar em campo, entendeu? O Iago é um jogador que tem potencial de ser bom? Tem, mas ele precisa ser trabalhado aos poucos. O Galo tem que pegar um outro lateral e virar para ele e falar assim, cola no Marcos Rocha no treino, meu filho. Tudo que ele fizer, você faz. Copia, faz igual. Para ali tentar tirar um proveito para quando acontecer essas fatalidades, que infelizmente acontecem no futebol com todos os times, ter alguém um pouco à altura ou com as mesmas características daquele jogador que vai ajudar realmente o time, entendeu? É questão do elenco, né? Não adianta ter um time, tem que ter elenco. E o Atlético montou um bom elenco no papel e não está conseguindo mostrar isso no final das contas. Eu acho que por hoje tá bom, né? Aí, hoje foi um dia atípico, né, no Atlético. Aliás, tem sido uma rotina, o Atlético não tem jogado bem em casa e hoje foi um dia que a gente não vai ficar feliz com o futebol do Atlético. Mas é isso, alguma consideração aí, Amaral? Eu tenho só que agradecer mais uma vez aos nossos assistentes, né, vamos dizer assim, a quem acompanha o canal. Agradecer ao Lefera Esportes, ao Léo, lá de Leandro Ferreira, que dá uma força pra gente lá com o canal dele no Facebook. Quem tiver oportunidade para acompanhar, acompanhe. Tenho que agradecer também ao meu amigo Anderson Rios, que também tem um canal dele no YouTube, só que é mais voltado para o videogame. Quem tiver oportunidade, acompanha lá. E ao jogo de hoje, nada mais a declarar, esquecer o que aconteceu. Nós não tivemos bem em campo, não tivemos bem fora de campo. E vamos pro próximo jogo. Vamos falar aqui como jogador de futebol. Levantar a cabeça, não tem tempo de reclamar e vamos pro próximo jogo. O próximo jogo é o mais importante. Mais alguma coisa, Marina? Não, eu só peço a todos vocês que assistiram que não percam as esperanças no Galo, tá, gente? A gente tem potencial para chegar em algum lugar, aonde ainda a gente não sabe, mas a gente vai chegar. O importante é a gente tentar apoiar o time mesmo e agradecer a todos vocês por estarem assistindo a gente. E a RM Filmes, que cede pra gente sempre o espaço, o material pra gente fazer esses vídeos de qualidade para todos vocês. E é isso. É isso aí, gente. Então é isso. O jogo é esse. É um jogo depois do outro e o jogo mais importante é o próximo, como diz o Ricardo. É 3 pontos. É olhar para frente, olhar para a tabela e não preocupar. É fazer os 3 pontos. 3 pontos, 3 pontos. Tentar sempre os 3 pontos e no final a gente vê o que vai dar. 45 pontos e que venha 2018. 45 pontos, que veio 2018 e 2017 foi lindo. Nós temos nosso estádio para construir e a gente está no caminho para um Galo forte, vingador, como sempre. Primeira Liga vem aí. Primeira Liga, vamos ser campeão dessa Primeira Liga. Vamos ganhar essa Primeira Liga aí. Primeira Liga. Troféu é troféu e temos que levantar todos que nós tivemos oportunidade. Então é isso, gente. Obrigado por tudo. Continue curtindo o canal, inscreva-se e afinal de contas, 13 é Galo, aqui é Galo, sempre. Galo, bora!
Pessoal, então, nós terminamos de gravar o pós-jogo aqui, já estávamos até para desmontar o equipamento e fomos surpreendidos com a notícia aqui no Twitter do Léo Gomide, que o Micali acabou de ser demitido do Atlético. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já vão saber disso, né? Mas é bom a gente ressaltar isso agora, porque a gente pode falar um pouquinho, rapidinho, sobre essa demissão, que não surpreende pelos resultados, e surpreende, mas principalmente porque no final do ano, né? O ano acabando, podia se pensar em ficar com ele até o final do ano para depois mudar. Não, o Atlético resolveu agir logo, agir rápido. Agora, é muito cedo para pensar ainda se isso vai ser bom ou ruim para o Atlético, né? Porque quando se troca técnico, troca filosofia. Mas a gente não sabe se deu tempo do Micali implantar a filosofia dele. Talvez esse jogo de hoje mostrou que ele não estava preparado para um clube da envergadura do Atlético Mineiro, né? Talvez ele não colocar o Robinho, foi estranho, enfim. O que você acha, André? Foi bom? Foi ruim? Ainda está muito recente para comentar se foi bom ou ruim? Está assustado? Fala um pouquinho aí pra gente. Ô Leandro, foi uma surpresa, né? Essa demissão do Micali precoce, mas como eu disse durante o jogo que não atribuía o resultado de hoje ao Micali, mas durante o jogo eu disse aqui que eu achava o Micali fraco para o sub-20 do Atlético, como treinador. Pelo pouco que eu acompanhava o sub-20, eu já achava ele fraco para o sub-20 do Atlético. Mas 2 meses de trabalho eu acho muito pouco para um técnico apresentar seu trabalho. Por outro lado, na contrapartida do que eu mesmo estou falando, ele só conseguiu 36% de aproveitamento desses jogos todos no Brasileiro. Muito empate. É muito pouco resultado. Mostra a diretoria fazendo como o Micali fez hoje, como o Ricachi falou anteriormente. É aquele cara que tira um volante, coloca um atacante, e depois tem que tirar o outro atacante para colocar um volante, porque você tá cagada que ele fez. Fica remendando, né? É o que o presidente está fazendo, foi isso. Mas o trabalho do Micali, ele tem algumas coisas que eu gostei no trabalho dele, foi efetivar o Luan como atacante, colocar o Valdívia na esquerda, o Luan na direita, o centroavante ali. Acho que o Atlético ganhou uma movimentaçãozinha. Hoje não cruza tanto a bola para a área quanto antes, consegue algumas jogadas de infiltração, mas em termos de resultado, não aconteceu. E a gente sabe que no Brasil o treinador vive de resultado. Ainda mais o Micali, que é um cara que está começando agora. Eu espero que o Atlético agora deve ser o Giacomini. Será que é o Giacomini que vai ser efetivado até o final do ano? A gente não sabe, né? Mas para o ano que vem, não pense em aventuras como treinador. Pense em um cara, um Cuca, né, um Abel, um cara de peso para chegar e comandar um time campeão. Que eu espero o Atlético em 2018, um time campeão de uma competição importante. E um planejamento bem feito, que seja mantido ao punho cerrado do rei, né? Ao punho cerrado, tá? Então vamos fazer um planejamento, fechar com esse planejamento e manter o planejamento. Não adianta ficar refazendo planejamento no meio de campeonato, não, porque isso aí a gente sabe que não dá resultado nenhum, né? Mas quando o trabalho do Micali eu já não gostava do trabalho do Micali como dentro do sub-20, né? Mas não sei também se era hora de demitir o cara agora, apesar do aproveitamento dele ser péssimo, né? E ter tido algumas péssimas atuações, substituições, etc. Talvez, André, pessoal, o Micali com hoje ele tenha perdido o controle do grupo. Talvez a gente não sabe o que acontece internamente, mas pode ser que ele tenha perdido o controle do grupo, tenha perdido a moral dentro do time. Aí isso aí é complicado mesmo. Mesmo que falte 2 meses para acabar o campeonato, acabar o ano do Atlético, mesmo assim, empurrar com a barriga esses 2 meses talvez pudesse ser perigoso para o Atlético. Se realmente ele perdeu o comando do Atlético, se realmente ele perdeu a força dentro do grupo, esses 2 meses a gente poderia pagar muito caro. Porque o Atlético ainda está numa situação perigosa na tabela. Se o presidente mantivesse ele por vamos só terminar o campeonato, falta pouquinho para acabar, e mantivesse, a gente poderia pagar muito caro com isso, inclusive por um descenso de tabela aí meio complicado. Porque quando um técnico perde o comando do grupo, as coisas ficam complicadas. A gente não sabe, a gente só conjectura, a gente observa e realmente hoje o jogo não foi bom e não tem sido bom, então
vamos torcer, vamos aguardar novas informações, se vai ser o Giacomini mesmo que vai ser efetivado, se vem alguém novo por aí. Eu acho arriscado contratar alguém agora, porque o ano está acabando e ano que vem tem que começar um novo planejamento. Quem vier já tem que vir para planejar para o ano que vem, se for um técnico de peso. Agora, se for para ficar no lugar do Micali, eu acredito no trabalho do Giacomini, que conhece bem o time, né? Eu acho que ele conhece bem o time e pode terminar o ano do Galo com dignidade. A gente só quer isso, terminar o ano com dignidade, começar 2018 e rumo à nossa casa, rumo a grandes conquistas para o ano que vem. É isso. Quer mais uma consideração do que eu falei? Não, Leandro, é isso mesmo. Fique com Deus, galera. Fechamos por aqui. E que venham os 45 pontos. Valeu, um abraço. Que é Galo. Um abraço a todos, valeu, continue no canal e aqui é Galo sempre.